tarde, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Como é bom mais uma vez estarmos aqui no Caminhos com Esté, onde você participa conosco e nós podemos viver esse bate-papo, essa troca de experiência, para que possamos nos enriquecer de acordo com aquilo que a Santa Mãe Igreja nos ensina. Quero convidar você que está nos acompanhando nesse momento a compartilhar com os seus amigos, familiares. É um tema muito propício também para ser compartilhado com os jovens. Hoje, o Caminhos com Esté, nós vamos falar de castidade e redes sociais. Nós temos dois convidados que eu vou pedir para que eles se apresentem nesse momento e assim nós daremos início, ao nosso programa Caminhos com Esté. Muito boa tarde. Boa tarde. É uma alegria ter vocês dois hoje aqui comigo, no Caminhos com Esté. Eu peço que vocês se apresentem para o nosso público. Olá, eu me chamo Caio, tenho 30 anos e sou seminarista da Diocese de Osasco e estou na etapa da filosofia. Sou o Jean, também sou seminarista da Diocese de Osasco, atuando na região de Carapicuíba, região do Caio, da mesma paróquia na paróquia São Paulo Apóstolo. Gente, é muito bom a gente ter dois jovens, aqui conosco nesta tarde para falar sobre esses temas e diante dessa escolha também de vida que eles fazem hoje, de adentrar o seminário. Eu conheci o Caio e o Jean, quando eles eram paroquianos apenas e estavam vivendo cada fase nas pastorais até chegar a esse caminho de discernimento de estado de vida e estão hoje trilhando um caminho dentro do seminário. Eu quero convidar a você, nesta tarde, a junto conosco aqui no estúdio, a fazer essa oração do Espírito Santo, para que, inundados pelo Espírito Santo de Deus, nós possamos com sabedoria tratar deste tema. Porque falar do sexto mandamento da nossa igreja, que é a castidade, é algo muito amplo. E muito mais quando a gente fala sobre a realidade das redes sociais. Porque muitas vezes a castidade hoje nas redes sociais, ela tem sido banalizada. Ela tem sido banalizada nos nossos colégios e muitas vezes até mesmo dentro das nossas casas. Por isso a importância de tratar de um tema tão sério e trazer alguns fundamentos e pensamentos da nossa igreja. Então eu te convido a estar conosco aqui nesta tarde, a clamar o Espírito Santo para que ele nos inunde, ele abra as nossas mentes, o nosso coração, dilate todo o nosso entendimento, com sede de ter mais conhecimento e buscar viver uma vida de santidade. Porque a santidade ela é galgada a cada dia, é um passo firme a cada dia que nós precisamos dar em direção a Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Santo Agostinho. Rogai por nós. Me veio muito ele, porque a história dele foi um desvio de vida até ele ter esse encontro com o Eterno e ter uma mudança de vida, onde ele abre mão de toda a ausência de santidade que existia na vida dele, para escolher uma vida casta, uma vida santa. Então eu começo perguntando, melhor dizendo, antes de perguntar, vamos saudar as pessoas que estão aqui falando conosco nas nossas redes. Boa tarde, Alessandra, um beijo para você também, Deus te abençoe, Flor.
Que Nossa Senhora te proteja, te guarde e te ilumine sempre. Ela diz: boa tarde, seminaristas Caio e Jean. Deus abençoe vocês poderosamente. Amém. Boa tarde. Vai deixando aí o seu comentário, vai deixando as suas perguntas. Eles estão aqui preparadíssimos, gente, para responder tudo. Né? Então, nós estamos aqui para tentar responder algumas perguntas e falar deste tema. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco para a gente. Tudo bem. Agora? Então, agora a gente vai pedir um intervalo de 2 minutos e eu já volto. Que seja espírito teu, quando eu falar, fale por mim. O que vem de ti é bom pra anunciar por aí. Então eu te digo, fica comigo, meu melhor amigo seja, porque eu sozinho não tenho caminho nem direção, me guiar. Me põe em tuas mãos, sou um instrumento teu. Vou salmodiar a ti, ó grande Deus. Meus olhos de esperança se dirigem a ti. Em ti, por ti. Me põe em tuas mãos, sou um instrumento teu. Vou salmodiar a ti, ó grande Deus. Meus olhos de esperança se dirigem a ti. Em ti, por ti, lara, 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 quando eu olhar que os meus passos sejam seus, por favor me guie nestes caminhos, ó meu Deus. Quando eu falar, fale por mim. O que vem de ti é bom pra anunciar por aí. Então eu te digo, fica comigo, meu melhor amigo sejas, porque eu sozinho não tenho caminho nem direção, me guiar. Me põe em tuas mãos, sou um instrumento teu. Vou salmodiar a ti, ó grande Deus. Meus olhos de esperança se dirigem a ti. Em ti, por ti. Me põe em tuas mãos, sou um instrumento teu. Vou salmodiar a ti, ó grande Deus. Meus olhos de esperança se dirigem a ti. Em ti, por ti. Lara, 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 Voltamos agora. Estamos aqui para darmos continuidade a esse nosso bate-papo. E eu vejo que tem bastante comentários aqui já. Muito obrigada a cada um de vocês que estão participando conosco aqui do Caminhos com o Esté. E a Maiara Rego diz boa tarde, a paz esteja com todos. Amém, a paz, Maiara. Esse assunto é extremamente necessário mesmo. Precisamos tratar desses assuntos porque ele é muito latente no nosso dia a dia, né? A Conceição diz boa tarde, a paz de Jesus e o amor de Maria. Eu só quero agradecer a Deus por exatamente tudo. A Sônia Rubio diz boa tarde, Vânia, e aos seminaristas da nossa paróquia, a paz. Paz, boa tarde. Boa tarde.
A paz, Soninha, boa tarde para você. E voltando aqui, fazendo as perguntas para os nossos seminaristas, né? Então, como eu estava dizendo, nós estamos tratando nesta tarde sobre castidade. É o sexto mandamento da nossa igreja. Mas o que é castidade? Caio, Jean, quem quiser falar primeiramente? Não, castidade é uma virtude que nos ajuda a ter uma boa relação com as pessoas, né? Então, é uma virtude que nos ajuda em nossa sexualidade. Lembrando que a sexualidade é exatamente isso da relação que nós temos com as outras pessoas. E a castidade, ela nos ajuda a ter essa boa convivência, essa boa vivência com as pessoas em nossas relações, né? Tanto relações em nossas famílias, relações com as pessoas de fora e com outras pessoas que nos relacionamos. A castidade é exatamente isso, né? Não é se abster do sexo, mas para você se encontrar consigo mesmo, para ter uma boa relação com as outras pessoas, né? A gente não pode viver somente através do sexo, né? Isso vai muito mais além. Então a castidade, ela trata justamente isso. Mas quando a gente vai falando sobre castidade, a gente fica muito limitado à questão sexual, né? Ao ato sexual. Aí eu pequei contra a castidade porque eu estou namorando e eu estou tendo intimidade sexual com o meu namorado, com o meu noivo, eu não sou casado. Então, muitas vezes a gente restringe o conceito de castidade a isso. Mas de uma forma mais ampla, quais pontos vocês levantariam para levar a reflexão do que é deixar de viver a castidade? Roupa, o que mais a gente vai ferir na castidade? Bem, a castidade, ela afeta todos os sentidos do nosso corpo, né? Pode ser tanto visão, quanto audição, quanto a nossa fala, né? É essa relação que a gente tem com as pessoas. Então, nós pecamos contra a castidade em um olhar indiscreto que nós lançamos a uma pessoa. Jesus, né, no Evangelho segundo São Mateus, ele traz essa realidade, né? De uma pessoa que deseja a mulher do próximo, né? Jesus, ele diz que a pessoa, ela peca antes mesmo dela ter esse olhar indiscreto para a pessoa e desejar a mulher do próximo. Mas peca quando ele já tem esse desejo e quando ele consente com esse desejo, né? Então, pecar contra a castidade está relacionado não só ao ato sexual, não está limitado somente ao ato sexual, mas também às outros sentidos do nosso corpo. O pecar contra a castidade, ela também está envolvida na fornicação, né? Quando você está o momento né, sexual com aquela pessoa que você está se relacionando no namoro, né? Então, aquela fornicação, aquele esquentar que você tá ali ficando com a pessoa e tudo mais, aí você começa a esquentar e começa já a pensar em querer avançar aquele relacionamento. Isso também já é um pecado contra a castidade. E também o adultério, né? A traição você tá casado e até mesmo namorando, você acaba traindo aquela pessoa com outra, isso também é pecado. A pornografia, tanto você acessar e consumir, mas também você mesmo fazer a pornografia para que os outros possam consumir, isso também envolve no pecado contra a castidade. Então, a gente levar à reflexão que a castidade, ela precisa ser tratada de uma forma inteira. É uma inteireza no nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir. Todos os nossos sentidos, eles precisam estar em concordância. Porque quando nós nos afastamos da graça, consequentemente, o que acontece? Quando eu me afasto da graça, eu vou impossibilitando que a vivência do que a igreja me ensina, ela seja real. Então, o que acontece com essa questão da castidade? Quando ela vai nos ferindo, ela vai ferindo também a vida do outro. Hoje, muitas vezes, eles acabam não sendo tão santos. Por quê? Porque tudo ficou muito normal, né? O avançar o sinal, falar de assuntos que gera um pouco mais de incitação entre um e outro. Então, as conversas também, elas precisam ser conversas maduras e conversas pautadas na verdade.
Porque quando eu estou pautado na verdade, e a verdade é Deus, eu vou lutar para viver os sacramentos. Na semana passada, nós falamos um pouco sobre o jovem rico. Ele já guardava, abrir mão dos seus bens, ele tinha apego. E muitas vezes nós deixamos de viver o sexto mandamento porque nós estamos apegados às seduções da carne, os desejos carnais, aquilo que satisfaz a graça, né? E aí a gente ficado por essa graça. E como é que quais seriam os principais desafios hoje que as redes sociais. Primeiramente, né, as redes sociais, elas são uns meios, né, também de nos relacionarmos com as outras pessoas. Pessoas, mandamos conversas, mandamos fotos, vídeos, enfim, é um meio de interação. Assim como o Instagram, assim como o Facebook e diversas redes sociais, como também o YouTube, que está sendo utilizado também para fazer a transmissão. Então, as redes sociais, ela tem essa relação com a castidade, porque às vezes pode ser um motivo para cairmos em algum pecado contra a castidade, mas também as redes sociais, ela tem um ponto positivo que também pode nos ajudar a viver uma vida um pouco mais consciente, uma vida mais regrada, né? Então, as redes sociais, ela tem esses dois polos, no qual tem polos que são prós para nós e também tem polos que são contra para nós. Por isso que temos que saber também saber utilizar as redes sociais, fazer uma boa utilização. Então, assim, eu pergunto para o Caio, essa realidade hoje que muitas vezes a mãe solta na mão do filho um aparelho e não monitora. Então, como é que você catequista, trabalhou por muito tempo, né, com jovens, com crianças, e isso é muito latente na nossa igreja, é muito latente nas casas. Como você vê que essa ferramenta não supervisionada pode levar também à não vivência da castidade para um jovem ou uma criança? Olha, quando não tem a supervisão, né, dos pais em relação às redes sociais, é muito difícil você podar aquele conteúdo que aquele jovem está assistindo. Que a gente tem que entender também que, assim, tudo que a gente acessa, a rede social, ela sabe o que você está acessando, né? E também o próprio celular, né, quando você ativa aquilo que a permissão de acessar o microfone, acessar a câmera, aquilo tudo. Então, aquele assunto que você está falando, ou até mesmo aquele assunto que você está vendo com frequência, o algoritmo da rede social vai entender que você gosta daquele tipo de assunto. Então, por exemplo, através você começa a ver muito vídeo de pessoas dançando, ou até mesmo você começa a curtir muito vídeo, por exemplo, de carro, de jogo de futebol. Então, nas suas redes sociais vai começar a aparecer muito isso. Então, se a mãe, ou até mesmo o pai, o avô, a avó, o tio, a tia, não conseguir supervisionar aquele jovem, ou até mesmo a criança, no que ela está vendo, quais são as intenções que ela tem nas suas redes sociais e todo o conteúdo que ela está vendo, ela pode cair e ter gatilhos na infância que vai se resultar na adolescência, né? Com a castidade, né? Hoje a castidade ela é muito forte para nós, só que como é que eu posso dizer? As redes sociais ela é tão forte hoje para os jovens que tem jovem que hoje não consegue ficar sem o celular sem assistir às redes sociais. O jovem fica muito preso naquilo, né? Então, se não conseguir controlar isso, ele pode acabar se tornando um vício. E ele pode ter acesso a muita coisa, a muito conteúdo. O excesso de informação acaba estragando, né, Exatamente. a educação do jovem. Excesso de informação não supervisionada, vale também salientar, né, a importância dessa supervisão. Quando vocês iam falando sobre a questão da castidade,
o quão amplo esse assunto é, mas nessa tarde a gente vai tentar centralizar um pouco o assunto, porque a gente não daria conta de falar de todos os pontos inerentes, né, no que se fundamenta a ausência ou a vivência da castidade. A forma de vestir, a forma de falar, a forma de andar, né, o que eu tenho visto, o que eu tenho escutado, tudo isso, as conversas que eu alimento, tudo é um meio de viver ou não viver a castidade. Só que a gente quer hoje, aqui nesse momento do Caminhos com Esté, falar uma questão que é muito, tem se tornado muito comum hoje, que é a questão pornográfica. Por quê? Porque esse aparelhinho aqui que me auxilia no Caminhos com Esté, nos auxilia no nosso trabalho, na comunicação, ele pode ser uma ferramenta destrutiva. Um relacionamento que poderia ser muito simples, muitas vezes acaba entrando em situações de trocas de vídeos, um grupo de amigos, e você começa a mandar mensagens, vídeos que vai comprometendo a imagem de outros. Muitas vezes a gente até vê alguns fake news, pega o rosto de uma pessoa, vincula a um outro corpo. Então, tantas realidades hoje que a gente vai vendo que vai ferindo, né? E como que a igreja enxerga o consumo da pornografia hoje diante da moral cristã? Bem, conforme o catecismo da Igreja Católica, a igreja tem a visão de pornografia primeiramente como um pecado grave, por estar ferindo diretamente a castidade, e ela atrapalha no relacionamento das pessoas, porque as pessoas, como que elas perdem a noção de como é amar, ter um verdadeiro amor, né? E buscam apenas o prazer e ver a pessoa como um objeto. Então, essa realidade da pornografia, ela, além de estar muito presente em todos nós, causa também uma consequência muito grande entre a relação com as pessoas. Vamos supor, uma pessoa que ela vê pornografia, ela está buscando ali um prazer, no qual não é de uma forma natural, né? Ela vê, às vezes, muitas relações sexuais acontecendo na internet, ela recebe tanta dopamina, como foi dito aqui, que a pessoa, quando chega, por exemplo, num momento de relação com a família, numa convivência, por exemplo, num almoço, numa convivência, num passeio num parque, a pessoa já não consegue mais enxergar um prazer naquilo, não consegue enxergar mais alegria ao realizar essas atividades básicas. Então, a pornografia, além dela ferir um pecado, ela também nos danifica a ponto de perdermos essa percepção de como é amar, né? E essa é a realidade que o catecismo também traz para nós. Você acrescenta sobre essa realidade, Caio? A realidade que a pornografia traz para a pessoa é uma falsa sensação de prazer, é uma falsa sensação de alegria, né? Porque a pornografia é algo fictício, não é real, né? Não é, aquilo não está acontecendo de verdade, né? Então isso acaba trazendo um grande risco para você mesmo, tanto para relacionar com as outras pessoas, né, como o Jean falou, mas também futuramente, caso você venha casar, você desenvolver o seu relacionamento sexual com sua esposa, porque você tá preso naquela realidade que é falsa e você quer aplicar na sua realidade atual. Então isso não vai se aplicar, porque aquela intimidade que o casal tem, ela é única para o casal. Já a pornografia não, ela vai te dar uma sensação de prazer, uma sensação de bem-estar, de alegria, mas é algo muito momentâneo, muito satisfatório naquele ato que você está cometendo, né? A Maiara Rego, ela vai dizendo assim, ó, buscar a virtude da castidade nos ensina a valorizar aquela pessoa como filho amado de Deus. A gente vê que a ausência da castidade na vida do outro, a gente começa a tratar o outro como algo descartável, não é verdade? Sim, porque quando você não tem Deus na sua vida, você começa a viver como um pagão, né? Você começa a viver o que o mundo oferece, o que a sociedade impõe. Então, você tem um vazio dentro de você
quando você não tem Deus na sua vida, quando você não vive o que Deus pede para que você viva conforme o que Ele orientou para nós, você vive um eterno vazio, né? Mas vocês colocariam, porque assim, muitas vezes a gente quer dizer que quem está dentro da igreja acaba não caindo nesse pecado, né? Porque realmente a gente sabe que a vida de pecado é a ausência de estar na presença de Deus. E muitas vezes nós estamos na estrutura física da igreja, nós participamos de uma pastoral, de um movimento, nos doamos em algum serviço da igreja, temos uma experiência, temos a vivência dos sacramentos, primeira Eucaristia, Crisma, muitas vezes até o matrimônio, mas acaba caindo no vício, né? Então, o entendimento de que o caminho que nos leva a cair nesse vício é um afastamento de Deus, é estar dentro da igreja e mesmo assim não estar nela. A gente tem na palavra que o ensinamento que nos dá aqui, eu estou no mundo, mas eu não pertenço ao mundo. E trazendo esse ensinamento de Cristo e convertendo para essa situação de uma forma, digamos assim, não positiva, estar na igreja e viver uma vida de pecado grave, porque a gente sabe que a castidade, o adultério, né, a ausência, a vivência da pornografia, tudo isso são pecados graves aos olhos da igreja, né? Então, para cair nesse tipo de situação, seria não estar tendo uma intimidade verdadeira com Deus, é estar na igreja e não ser igreja? Olha, eu coloco isso, essa relação, como eu disse, essa questão da pornografia, né? A maioria dos pecados são relacionados à castidade, contra a castidade. Ela leva num problema, né? Numa deficiência na relação com as pessoas. Isso também, uma pessoa que tem uma vivência de igreja, ela conhece a verdade, né? Conhece que aquilo de fato é pecado, mesmo assim ela pratica. Pode ser um tanto quanto um vício, né? Ela desenvolveu ali um vício no qual ela não consegue sair e ela acaba se prejudicando. Isso afeta, sim, a relação que a pessoa tem com Deus, pelo fato de que cada pecado mortal é como se você estivesse, por exemplo, crucificando Jesus mais uma vez, né? Mais uma vez martelando lá os pregos em Jesus, né? O crucificando mais uma vez. Eu não me recordo que santo da igreja, mas tem um santo que diz, né? Que cada pecado que nós cometemos, nós flagelamos a Jesus novamente, né? Recorda a flagelação, esse período de sofrimento no qual Jesus teve por amor a nós, né? Então, todo pecado que ele é mortal, ele tem essa realidade. O pecado da pornografia, se tratando inclusive de vício, onde a pessoa não consegue sair, ela tem que buscar uma ajuda. Isso, infelizmente, as pessoas que sofrem com isso não acabam procurando, né? É procurar ajuda de pessoas por fora, né? Pessoas que vivem uma vida de graça, que vivem uma vida casta, que são exemplos, são testemunhos, por exemplo, na vida comunitária da paróquia, para poder ajudar a pessoa a sair dessa realidade na qual ela vive. Então, afasta sim a pessoa de Deus, mas a pessoa tem que ter a consciência que ela deve buscar também sair, né? E ela deve buscar restaurar este amor, né? Buscar reestruturar este amor no qual ela perde com a vivência da pornografia e da falta, né? Da prática da virtude da castidade. Você foi falando, Jean, que a pornografia é um vício, né? E um vício, quando você tem, ele é muito mais difícil de você deixar de vivê-lo, né? E, Caio, como você me diria, para os católicos, como buscar a libertação desse vício da pornografia? Olha, para buscar a libertação, primeiro ela tem que entender que ela tá num vício da pornografia, né? Que ela tá vivendo aquilo de forma irrelevante para a vida dela. Ela tem que entender que aquilo não faz bem para ela, né? Então ela tem que É uma doença. Sim, é uma doença. A pornografia ela é uma doença. Então ela tem que entender isso. Só que como que ela vai entender? Procurando uma ajuda profissional. Ela tem que buscar alguém para poder para que ela entenda que aquilo é um vício para ela, para que ela entenda que aquilo faz mal para ela.
mas não só um profissional, mas ela também tem que buscar uma vida sacramental, né? Então, quando ela cai na castidade com a pornografia, ela se confessa, ela tem que ter um direcionamento espiritual também com o padre, para ele conseguir ajudar a essa pessoa a sair desse vício, né? Porque a gente fala, bem como o Jean falou, que a pornografia ela é um vício, mas esse vício, ela acaba conduzindo ela a fazer coisas que ela de fato não quer fazer, né? Como, por exemplo, a pornografia, às vezes, ela não acessa só quando ela tem aquela vontade de, por exemplo, de se masturbar, mas ela acessa a pornografia porque a pornografia libera dopamina, a sensação de bem-estar no cérebro dela. De Então, prazer, de né? prazer. E é o que eu falei mais cedo, é o falso prazer. Então, quando ela tá desanimada, ela tá chateada, ela tá triste, ela tá sem vontade de fazer nada, o cérebro dela vai querer o quê? Vamos liberar uma dopamina. Só que o próprio cérebro não consegue liberar uma dopamina a ponto de ultrapassar a dopamina que é liberada pela pornografia. Então, o que que vai acontecer? Ela vai buscar a pornografia para ter aquela sensação de bem-estar. E isso causa um ciclo muito vicioso. Então, para que ela entenda que ela está dependendo da pornografia, ela precisa de uma ajuda de um profissional e também uma direção espiritual para que ela consiga se libertar desse vício. Sim, é bom recordar como se trata também de um vício. A pessoa, quando ela é viciada em pornografia, assim como uma pessoa que é viciada também em alcoolismo, uma pessoa que é viciada, por exemplo, em drogas, ela também sente abstinência quando faz a falta dessa coisa que ela usa, né? Então, portanto, pela abstinência, a pessoa pode não ser capaz de sozinha alcançar a recuperação e vencer esse vício. Então, é importante, além também de seguir esse passo que o Caio disse, né? De procurar, por exemplo, uma direção espiritual com um padre, além de procurar alguns profissionais, né? Psicólogos que tratam sobre isso tudo. Você deve também, como cristão, como a Vânia tinha perguntado sobre a realidade na igreja, reconhecer que você está no pecado, que você não consegue sair dele, e ter a humildade de reconhecer e de pedir a Deus, de pedir a Jesus a graça de poder superar este pecado. É um gesto humilde que nós fazemos de reconhecimento do nosso pecado, do nosso erro, da nossa fraqueza, e nós pedimos o fortalecimento também para Deus, para nosso Senhor Jesus Cristo, e inclusive por intercessão da Virgem Maria, que é um exemplo, né, a ser seguido, inclusive de castidade, né, de vida em silêncio, de uma vida mais reservada. Temos mais alguns comentários aqui. O Murilo, ele tá dizendo boa tarde, Vânia. Boa tarde, Murilo. Boa tarde aos nossos seminaristas, Jean e Caio. Boa tarde. Boa tarde, paz. A Gildete diz glória a Deus, aleluia. Alessandra, esse assunto é muito importante para todos nós. Gildete, ouvindo vocês do trabalho, com fone de ouvido. Um abraço, Gildete. A Zildete agora. Boa tarde, meninos de Deus, que bênção. Boa tarde. Deus abençoe. A Flávia diz boa tarde, Vânia, Caio e Jean. Um abraço, Flavinha. Um abraço, Um Flávio. abraço, Boa tarde. Flávia. O Wagner, ele vai dizer o seguinte: boa tarde, a paz de Cristo e o amor de Maria estejam com vocês. Neste mês, atentando a exortação do Santo Padre, estamos em oração pelas vocações sacerdotais e religiosas, em especial pelos seminaristas, Amém. né? E a gente precisa entender que é importante essa oração. Por quê? Porque o tema que nós trazemos hoje aqui para o Caminhos com Esther é entender que é um caminho de intimidade com Deus, mas não quer dizer que porque eu tenho uma vivência na minha casa com a minha esposa, eu tenho uma vivência no seminário, eu não estou vulnerável a esse tipo de situação. Então, o caminho de santidade, ele é um caminho construído diariamente. Por isso que nós precisamos e temos que buscar os sacramentos, né? Eu vou pedir para vocês falarem um pouco mais sobre a importância dos sacramentos na libertação, justamente para viver uma vida em Deus. Por quê? Porque quando nós não estamos na graça, nós queremos nos esconder. Se nós formos lembrar
lá de Adão e Eva, quando eles entram no pecado, né, que a gente tem toda aquela figura que da maçã que não pode ser comida, que a árvore que está no centro do jardim, ela não pode tocar nem o homem nem a mulher, e que há uma sedução da serpente e que Eva come e ainda oferece para Adão, e ambos vivem no pecado. Qual é a primeira coisa que eles fazem? Eles se escondem. Quando Deus vem ao encontro deles, ele se esconde. Por quê? Porque eles estão envergonhados. E aí Deus os questiona, né? Por que que eles estão escondidos? E eles falam, né, que nós nos escondemos porque nós estamos nus. Porque diante de Deus é justamente isso. Não tem nada que nos cubra. Para os homens, nós podemos até demonstrar um comportamento, podemos pintar uma figura, mas Deus nos vê por inteiro, né? Ele nos vê completamente, de dentro para fora. Ele sabe o que permeia o nosso coração. Então, há uma tentação. E como que eu vou viver no mundo em meio a essas seduções? Vocês dois rapazes, hoje no seminário, mas que tinham uma vida normal, escola, faculdade, trabalho, né? Como lutar contra as seduções do mundo? Diante de tudo que eles nos oferecem, na palma da mão, na televisão em casa, no notebook, nas conversas no ônibus, no metrô, com um amigo. Como? Porque Adão e Eva, eles foram seduzidos. Eva primeiro e depois ela vai e seduz Adão. Então, dentro do contexto, porque claro que a gente traz o fundamento da igreja, isso é importante, mas na vida de vocês, né? Falando com a nossa própria vida. Como vencer essas seduções, né? Falando agora de uma forma direta para os jovens. Claro que inserindo também esse contexto dos ensinamentos do sacramento, né? Que a gente não pode deixar de fazer. Bem, primeiro em relação aos sacramentos, né? A igreja nos oferece os sacramentos que nós podemos receber mais de uma vez, né? Por exemplo, o sacramento da reconciliação, que é a confissão. Nós devemos, cada vez que nós pecamos, principalmente gravemente, né, buscar o sacramento da reconciliação para estarmos em estado de graça, para que nós possamos receber a força que vem de Jesus através do sacramento da Eucaristia. Então, a busca dos sacramentos nos auxilia também a sair desse vício, porque ali nós temos um encontro com Jesus, né? Jesus, ele que venceu o mal, ele que morreu pelos nossos pecados, né? Então, nós devemos buscar a Jesus porque ele é a única pessoa que pode nos ajudar a vencer essas tentações que tanto recebemos e somos bombardeados todos os dias, né? Tanto através da vivência nas redes sociais, vivências com outras pessoas, no qual não tem uma vida, vivendo a castidade, né? Não tem uma vida certa, uma vida reta, né? Então, nós devemos buscar os sacramentos para ali encontrar o nosso refúgio em nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, quando nós pecamos, né? Uma pessoa que está buscando buscando tratamento para este vício, né? Deve buscar a Jesus Cristo através do sacramento da reconciliação, porque uma pessoa que está vivendo uma luta contra este pecado, contra a pornografia, é improvável, né, da pessoa já de primeira conseguir sair, né? Então pode ser que a pessoa caia uma, caia duas, caia três. Isso não deve desanimar a pessoa que tá tendo essa luta, né? Então a pessoa deve buscar o sacramento da reconciliação para que possa, assim, participando da Santa Missa ou através de uma adoração, pedir para Jesus aquilo que eu disse, né? A graça de viver a castidade, de viver uma vida santa, uma vida casta, uma vida pura, né? E buscar exemplos. Tem tantos santos. Hoje nós celebramos, acho que Santa Águeda, que nós celebramos, que ela foi uma virgem e mártir ainda, né? Então, para que ela não perdesse a sua virgindade, ela teve que morrer, ela teve que pagar o preço de morrer para que não perdesse essa questão da virgindade. E hoje em dia nós vemos tantos jovens, né,
através de festas, através de amizades que já não se preocupam mais nessa questão de, por exemplo, perder a virgindade, né? Então, é uma situação no qual a pessoa se coloca, né? Ou que a pessoa, por uma convivência com outras pessoas, as pessoas a colocaram, que é difícil de sair e por isso que nós devemos recorrer a essa ajuda do alto, né? Principalmente nesses dois sacramentos. Cada vez que nós pecamos, buscar o sacramento da reconciliação e buscando o sacramento da reconciliação, estando em estado de graça, em estado de amizade com Deus, buscar auxílio do céu para não tornarmos mais a pecar. É interessante quando você fala, Jean, sobre a santa de hoje, né, Santa Águida, Virgem Marte, que ela preferiu morrer para o mundo e viver para Deus, né? E o que que a gente tem observado hoje? Que nós temos escolhido viver para o mundo e morrer para Deus. Tem sido o oposto. Por quê? Porque se eu não me enturmar, eu vou ser excluído. Então, muitas vezes você começa a fazer coisas, a experimentar coisas para fazer parte daquele meio, para ser bem aceito naquele meio, né? Então, como é que a gente pode hoje usar, Caio, essa ferramenta que é tão forte na nossa vivência, que são as redes sociais, a nosso favor? Bom, primeiro, a gente tem que entender que as redes sociais estão ali para nos ajudar, né? Se conectar com as pessoas, ter um momento, sim, de alegria, de felicidade, né? E sempre evitar acessar as páginas que nos levam a pecar, né? Bem como o Jean falou, a pornografia, ela vem de uma forma geral. Então, por exemplo, se você está acessando muitos perfis onde, por exemplo, você vê uma menina rebolando, ou você acessa conteúdos que falam sobre pornografia, isso, querendo ou não, naquele momento, naquele ato, você não vai cair na tentação do pecado, da pornografia, de um modo mais a fundo, né? Mas você vai estar acessando conteúdos pornográficos. E de forma que não vai machucar você tanto. Mas aquilo vai alimentar o seu cérebro para que lá na frente, para que você... Aquilo foi tão fraco para o seu cérebro que você vai querer acessar uma coisa mais forte. Aí você vai começar a escutar músicas que te envolvam na pornografia. E aí você vai começar a acessar os sites, vai começar até a acessar as plataformas, até mesmo o YouTube para fazer isso. Você vai continuar sendo algo, vai estar continuando vendo algo pequeno para a pornografia. E quando você vai se dar conta, você já está acessando sites pornográficos, você vai estar acessando conteúdos. Hoje tem sites que as mulheres posam nuas e vendem o seu corpo para isso, e você vai estar acessando esses tipos de site. Por quê? Porque aquilo vai te alimentando de alguma forma que não vai ser saciado para o seu cérebro. E aí você vai instigando isso muito mais. Então, é evitando esses tipos de conteúdo, por mais pequeno que ele seja, é evitando esse tipo de conteúdo que a gente vai preservar a nossa castidade. E você vê que começa de uma forma sorrateira, né? São pequenos conteúdos gratuitos, mas na medida em que você vai se afundando nesse vício, você começa a pagar por isso. Né? Então, aquilo que não tinha um valor monetário começa a ser pago. Então, qualquer vício começa desse jeito. Né? Quem tem um vício de algum tipo de droga ilícita, ou até mesmo uma droga lícita, precisou alguém oferecer o primeiro trago, o primeiro gole, precisou ser oferecido, né? E isso, quando é oferecido, normalmente é de uma forma gratuita. Quando vai se tornando um vício cada vez mais forte, ali você começa a ter que desembolsar valores para você alimentar aquele vício. Mas aí a gente precisa ter a atenção de ver a responsabilidade do pai e da responsabilidade da mãe. A responsabilidade da família, a educação. Porque hoje, quem é que está educando as nossas crianças e os nossos jovens?
Muitas vezes nós não estamos mais tendo aquele momento de conversa aberta em casa, falando de assuntos que precisam ser tratados em casa, porque se você não fala de um assunto que fere a alma e estraga a vida do ser humano, você contribui para que ele dê um passo negativo. A liturgia de hoje, ela é muito propícia para o tema, né? Olha como foi muito bom, foi relevante a memória que o Jean fez da santa de hoje, né? Que eu acabei me lembrando da leitura, da primeira leitura de hoje, que é extraída de Hebreus, que vai nos dizer, Hebreus 12, né? A partir do versículo 4. Irmãos, a vós ainda não revestistes até o sangue na vossa luta contra o pecado. E já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos. Meu filho, não desprezes a educação do Senhor. Não te desanimes quando ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem ele ama e castiga a quem aceita como filho. E para a vossa educação que sofreis, e é como filhos que Deus vos trata, pois qual é o filho a quem o pai não corrige? No momento, mesmo nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. Acertai os passos dos vossos pés, para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidai para que ninguém abandone a graça de Deus, que numa raiz venenosa cresça no meio de nós, tumultuando e contaminando a comunidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então você vê, né, que o pai, o papel do pai, o papel da mãe é corrigir, é castigar, é repreender. Só que hoje nós estamos banalizando tudo. Nós estamos no tempo do tudo pode. Tudo pode ser feito, nada pode ser contrariado, porque se você fala alguma coisa, vai gerar um trauma na vida dessa criança, né? Cria-se muitas regras e que, ao mesmo tempo, muita liberalidade. E aí se pega essa falsa liberdade, onde a gente vai perdendo cada vez mais o controle das coisas. É uma vida desajustada, que começa desde cedo. Você vê uma criancinha de 2, 3 anos, muitas vezes vestida como um adulto, rebolando como um adulto, se maquiando como um adulto. E é tudo lindo, maravilhoso, vídeo feito e postado com muitas curtições e risos. Só que ali a gente vai trazendo para a vida dessa criança cicatrizes profundas na sexualidade dela, onde ela cresce desordenada, onde a vida dela é descartável. Por quê? Porque hoje ela está com um, amanhã ela está com outro, e assim ela vai vivendo. Por isso a gente banaliza a vida. Em um dos projetos que eu faço com mulheres, eu me lembro que teve uma visita que a gente foi fazer em um projeto em São Paulo, e teve um testemunho que foi dado de uma jovem que ela tinha vários relacionamentos com vários homens, às vezes numa mesma noite. E aquilo era muito normal para ela. Em um desses relacionamentos, ela engravidou e ela acabou abortando essa criança, e foi por isso que ela chegou a esse projeto, porque ela precisava de cuidados
né? Porque quando a gente fala do aborto, a gente fala que está protegendo a vida da mulher. Só que, na realidade, a gente precisa proteger duas vidas e também ter esse cuidado com essa situação. E eu me lembro quando ela dizia da seguinte forma: e depois que eu sair desta vida, que ela teve um apoio, que ela teve um cuidado, um amparo, eu me sentia uma mulher pirulito. E foi a primeira vez que eu escutei isso. Eu, como assim uma mulher pirulito? E aí ela explicava dizendo que o homem consumia, tirava dela o que era de melhor e depois ela era jogada fora como papel e palito. E aquilo foi muito forte ao meu coração. Quantas de nós, mulheres, estamos nos deixando ser tratadas como um pirulito? Suga o que tem de melhor e depois somos jogados fora como papel e palito. E isso começa nas nossas casas. É uma formação que precisa ser dada. São limitações que precisam ser dadas, porque como a própria palavra nos fala, que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de nós, tumultuando e contaminando as nossas vidas, contaminando a comunidade. E muitas vezes a gente vai deixando isso crescer de uma forma natural dentro das nossas vidas, dentro das nossas residências. E a gente tem que ter esse cuidado muito grande para que nós sejamos sal e luz da terra, sal e luz do mundo. E onde é que nós começamos a ser sal e luz? Nas nossas casas. Qual é a primeira igreja? A igreja doméstica, né? E aí eu pergunto para vocês, a gente tem falado da forma muito maléfica de usar essas redes sociais. Como fazer bom uso dessas redes? Bem, o Caio ele já deu uma pré-avisada, né? Já deu mais ou menos como se deve fazer, é basicamente fugindo, né? São Paulo ele nos ensina que nós devemos fugir dessas situações que nos levam ao pecado, mas nós também não devemos evitar para que nós possamos também ser exemplo para outras pessoas. Eu separei aqui um trechozinho da carta de São Paulo a Timóteo, no qual diz assim: ninguém te desprezes por seres jovem. Ao contrário, torna-te modelo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Então, essa mensagem vai tanto para quem já é jovem, né, e vive uma realidade de igreja mais forte, né, não tenha medo, né, de ser um exemplo para outras pessoas. Então, por exemplo, na utilização das redes sociais, muitos jovens, se você for pegar, por exemplo, celular ou computador, for ver algumas coisas que eles veem, eles ficam meio como se estivesse entrando num território deles que já eles têm medo de alguma coisa. Um território, né, comprometido. Algo comprometido. Né? Então, ali já começa algo de errado, porque a pessoa, ela guarda, né, informações, não sei o que a pessoa pode guardar, mas que compromete ela. Né? Uma pessoa que ela vive num exemplo, né, ela não tem medo disso. Né? Se a pessoa ela é um exemplo, ela segue uma vida reta, né, uma vida em Cristo, uma vida santa, é igual o exemplo que estava tendo de Carla Kutz, né? Que vocês falaram recentemente aqui. Semana passada. É um grande exemplo de boa utilização da rede social, né? Utilizar a rede social para evangelizar, utilizar as redes sociais para disseminar o evangelho, para ajudar as pessoas. Então, fazer um bom uso das redes sociais não é simplesmente se afastar. Né? Nós devemos também, como a Vânia disse, aquele trecho que São Paulo também diz em suas cartas, de estar no mundo, mas viver não conforme o mundo, né? Então, nós devemos também estar nesse meio das redes sociais, né? Estar no meio convivendo com as pessoas, mas transmitindo a mensagem que Jesus passa em seu evangelho, né? Sendo um exemplo para as pessoas de como fazer uma boa utilização das redes sociais. Então, seguir pessoas no qual elas trazem algum benefício para nós, né? Tem muitas pessoas que seguem pessoas, famosos, né? Muitas vezes idolatram pessoas. Um bom cristão, ele tem esse dever de seguir, né, bons exemplos para evangelização, né? Seguir padres, seguir pregadores, no qual trazem trazem essa realidade que Jesus traz também nos evangelhos, nos seus ensinamentos nos evangelhos,
mas também, através das redes sociais, também evangelizar as pessoas, né? São Paulo também diz a questão de suportáveis uns aos outros, mas também para que nós possamos nos exortando, né? Então, nós temos esse dever, né? Inclusive, a Vânia trouxe exemplo dos pais dentro de casa, que tem um dever de corrigir o filho, né? Quando está num caminho errado, assim também nós, que vivemos em comunidade, em uma igreja, que nós vivemos nesse ambiente de redes sociais, nós devemos também ser esses exemplos, né? De exortar a pessoa quando estiver no pecado, de indicar o caminho correto a ser seguido. Quando você falava aí, me lembrava do trecho aqui da liturgia de hoje que fala, né? Cuidai para que ninguém abandone a graça de Deus, né? Que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de nós. Então, justamente, né? Nós que estamos dentro de um corpo, precisamos cuidar um do outro, seja ele um corpo familiar, seja ele um corpo na nossa igreja, nós precisamos cuidar um do outro, para que ela não se perca, para que essa planta ela cresça saudável, né? Eu achei muito interessante quando o Caio ele foi mencionando sobre as questões também psicológicas, né? Que essa questão pornográfica traz na vida da pessoa, que ela vai precisando de ajudas muito mais profundas, não é verdade? É, a ajuda psicológica ela é muito fundamental para a pessoa conseguir sair desse vício, porque é através dessa ajuda e também da ajuda espiritual do sacerdote que ela vai conseguir enxergar o tão ruim que ela está, né? A tão ruim que aquilo está fazendo para a mente dela, para o corpo dela, para a vida dela. Porque às vezes a pessoa ela começa de gestos pequenos, como você falou dentro de casa, eu estava lembrando que às vezes a criança ela começa a se vestir de uma forma tão vulnerável que aquilo, quando ela vai crescendo, aquilo se torna comum para ela. Natural, né? É natural. Ah, mas eu sempre vesti assim, eu sempre fiz isso desde criança. Então ela não teve uma boa educação de se vestir adequadamente, não mostrar parte do corpo, porque isso também faz uma parte, isso também remete à pornografia, né? Então ela vai crescendo nesse mundo inconsciente do que ela está vivendo, que quando ela cai na realidade e vê que aquilo é totalmente errado, ela fala, pô, mas eu não tive uma educação correta. Agora eu vou atrás. Às vezes, até mesmo quem teve uma educação correta, foi se desenvolvendo de uma forma dentro do mundo católico mesmo. Só que ela conhece pessoas que não são desse meio, né? E aí eu sempre falo, né? Eu sou catequista de Crisma e lido com jovens já faz há mais de 10 anos. E eu sempre falo para eles, falei, vocês não tem um problema vocês terem a amizade que não são dos meios católicos, né? Eu tenho 4 amigos meus que são os meus melhores amigos que eu conheço desde criança e eles não são católicos. Só que você tem que tomar muito cuidado com essas amizades. Você tem que ver se de fato aquela amizade vai ser rica para você e vai te edificar ou não. Porque se aquela amizade vai te levar à pornografia, vai te levar a pecar, vai te levar a sair de Deus, vai te levar a fazer coisas que você não quer fazer, aquilo não é uma amizade certa para você. Você deve deixar, né? Então, é através desse reconhecimento de ver quem são as pessoas que estão ao seu redor, para ver se de fato aquelas pessoas vão te edificar e vão te levar para Deus, né? Porque nós católicos nós buscamos a Deus e viver a vida eterna, né? Nós queremos entrar no reino dos céus. Então, se aquela amizade, se aquela pessoa não vai te fazer entrar no reino dos céus, você tem que, vamos dizer, colocar entre aspas aí, infelizmente, se afastar dela. Porque você fica tão apegado àquela pessoa e que vai te induzir aquilo, que você vai viver sempre no pecado. É a parábola do joio e do trigo, né? Eles vão crescer juntos, mas vai chegar um momento que você precisa saber que o trigo precisa ser afastado do joio. Porque se ficar ali, vão se misturar e vão se confundir. E aí você vai ficar, gera uma confusão. Porque o que aparentemente o mundo diz que é certo, no íntimo, você vai percebendo com o decorrer do tempo, se você vai tendo uma proximidade com a palavra, que aquilo não é certo.
né? Então, da mesma forma, você foi falando de amizades, né, que a gente precisa selecionar, e foi algo que eu perguntei para o Jean, e também eu pergunto para você, como fazer com que as redes sociais, que é uma ferramenta nas nossas mãos, ser algo benéfico e não destrutivo? Bom, primeiro, a gente tem que entender também que as redes sociais elas têm um algoritmo, né? Como eu falei mais cedo. Então, aquilo que você vai acessando, o algoritmo da rede social vai entendendo que aquilo faz bem para você e que você vai continuar acessando aquele conteúdo. É parar de acessar conteúdos que vai te levar à pornografia. Como acessar os perfis das pessoas que vivem pela pornografia, ou que falam sobre a pornografia. E como bem o Jean falou, né? Acessar sites, até mesmo acessar perfis nas redes sociais de pessoas que vai te levar à santidade, que vai te edificar como um bom cristão. É bom recordar também que através das redes sociais, assim como nós também pode ter essa alternativa de consumir a pornografia, de consumir coisas ruins, nós também temos a oportunidade de consumir coisas boas, né? Então aquilo que o Caio disse é de suma importância, né? Não só também, né, ter esse cuidado de deixar de seguir essas pessoas, mas seguir também pessoas que te ajudem a te levar à santidade, você deve também buscar se informar, né? As redes sociais, a internet em geral, é um grande meio de informação. Antigamente, né, dizem que para poder conseguir uma informação tinha que ir até a biblioteca, né, pegar um livro, estudar, ler. Hoje em dia, pela internet, Isso tem, foi ontem, uns tem, 10 dias atrás. é muito testemunho por exemplo, eu sou jovem, tenho 20 anos ainda, né? Eu ouço bastante como as pessoas agiam, né? Às vezes ia na banquinha de jornal, buscar algum livro, algo que agregasse para ela, né? Por exemplo, buscar jornal para a pessoa ficasse formada. Mas hoje em dia, com essa realidade de internet, né, das redes sociais, as informações elas vêm instantaneamente, né? Isso acaba, inclusive, gerando em nós também essa pressa, né, de querer tudo na hora. Mas aproveitar esse acesso fácil às informações para o nosso entendimento, para a nossa formação também. Porque, assim como a igreja nos ensina, nós amamos conforme nós conhecemos. E nós conhecemos conforme nós amamos. Né? Então deve ter, para que possamos ter uma boa vivência nas redes sociais, para que possamos utilizar bem as redes sociais, devemos também utilizar elas para nos formar. Né? Nós nos formando, nós podemos também transmitir este conhecimento. Isso que nós aprendemos, isso que nós desejamos para a nossa vida, né? Passar esse testemunho. É a velocidade da informação, porque ela está na palma da nossa mão. Né? E quando a gente vai falando nesse avanço tecnológico, nessa velocidade de informação, é coisa dessa década. Né? Então a gente vai percebendo que hoje nós temos muita informação e nós precisamos ajudar aos mais jovens a saber utilizar essa informação de uma forma benéfica. Porque muitas vezes a gente faz o seguinte: eu vou delimitar o que meu filho vai assistir na TV, eu vou delimitar o que ele vai ver no Facebook, no Instagram, no TikTok, enfim. Mas às vezes você não está prestando atenção no WhatsApp. Com quem que ele está conversando? Quais são os tipos de conversa que ele está tendo com essas pessoas? Porque hoje a coisa mais fácil é você dizer que você é uma pessoa e ser outra. E quando você menos percebe, as conversas elas vão começando a ficar muito quentes, muito excitantes. E aí isso vai gerando curiosidades e desejos. E é perigoso. Aí a gente começa a pedir, bota uma foto do seu rosto porque eu quero te ver. E aí pede uma foto daqui a pouco do corpo por inteiro. Aí daqui a pouco pede para tirar uma blusa. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque esses nudes também é um caminho à pornografia. E aí a gente precisa ter a atenção de pai, a atenção de mãe, de que tudo precisa ser monitorado. E se necessário um tempo, se preciso for ficar um tempo sem o equipamento, ele tem que ficar. E precisamos de pais e mães
firmes. Porque dizer não é educar. Muitas vezes nós estamos escutando que dizer não é gerar traumas. Dizer não é educar, porque precisa se ter limites. Foi a palavra que nós lemos há pouco. Que Deus, ele precisa castigar os filhos. Por quê? O pai, ele faz isso. O pai e a mãe coloca de castigo e dar os motivos aos quais aquela criança, aquele jovem vai ficar sem determinada coisa. Para que ele possa amadurecer. Outro ponto que foi mencionado pelo Jean é a pressa. É uma geração que tem pressa para tudo. Você não pode pedir para ele esperar, parece que ele surta. Tem que ser naquela hora, naquele momento. Por quê? Porque a informação está tão rápida na palma da nossa mão que a gente não tem mais tempo para esperar. E nós precisamos educar os nossos. Nós precisamos nos educar. Que tudo há um limite na vida, para cada coisa há um tempo. Tempo para falar, tempo para escutar. Tem tempo para tudo. Tem que ter o tempo da criança brincar, o tempo de estudar, o tempo delimitado das redes sociais. Coloca uma trava, depois daquele tempo não vai funcionar. Hoje tem muitas ferramentas que você pode usar positivamente. Nós trouxemos justamente esse tema hoje porque nós precisamos refletir quais são os nossos comportamentos na nossa casa. Nós alimentamos, nós somos fomentadores dessa liberdade, dessa falsa liberdade? Muitas vezes sim, quando nós não monitoramos e somos permissivos. Não monitorar e dar muitas permissões gera muitos problemas. Então, que nós possamos hoje ser diferentes. A Alessandra, ela vai dizendo aqui, ó, esse tema é muito importante para os pais ficarem atentos com os filhos, pois as redes sociais, muitos jovens não sabem utilizar. É muito perigoso para os nossos jovens. É muito perigoso. Sim. E aí, ela fala também aqui sobre a questão de jogos. Às vezes, jogos que são fascinantes, não é verdade? O Jean meio que concordou. O que é que você tem para falar sobre essa questão dos jogos hoje, Jean? Não, mas a realidade de internet, porque agora entrando, expandindo, um pouco mais saindo da redes sociais, né? Tem essa realidade também de jogos, né? De, por exemplo, ficar rolando vídeo no Instagram. Isso também consome a pessoa e leva ao mesmo vício que pode levar à pornografia. Né? Pode ser que não seja neste ramo da castidade, né? Questão de pornográfica, mas como também na questão de vício, de ficar e querer ficar lá jogando, por exemplo, 8, 10 horas por dia, a pessoa que fica rolando Instagram 4 horas por dia. Vejam que é um tempo que a pessoa desperdiça, que ela poderia estar fazendo tantas outras coisas. Né? Mas por conta dessa pressa, dessa questão de querer tudo na hora, né? Querer o divertimento, o prazer naquela hora, a todo momento, leva a pessoa também a pecar nessa realidade. Então, eu fui recordando como eram as coisas mais no passado. Por exemplo, hoje em dia é mais difícil ver pessoas praticando esportes, buscando, por exemplo, crianças, né? Que antigamente tinha mais essa realidade de brincar de peão, brincar de bolinha de gude. Né? Eu, quando eu ia dando um breve testemunho, né? Quando eu ia pro Nordeste, pra casa dos meus avós, dos meus avós, lá não tinha internet, não tinha chegado essa realidade de internet, de ficar mexendo em celular, brincando de celular. Era essas brincadeiras que nós fazíamos com as outras pessoas, né? Para poder fazer amizade quando é criança, a criança tem essa facilidade, né? E de brincar, né? Buscar o prazer nessas coisas, né? Mais simples, nessas coisas que de fato são benéficas para nós, né? E nós nos relacionamos com outras pessoas, né? Nós exercitamos o nosso corpo,
Às vezes tem muitas brincadeiras também que exercitam até mesmo a nossa mente, né? O nosso intelecto. Não deixa a E mente preguiçosa. isso, e hoje em dia já não vê tanto mais essa realidade, né? Não vê mais pessoas no meio da rua brincando de bolinha de gude, né? Não vê as pessoas no meio da rua. Aí há algumas exceções que nós vemos, né? E é bom nós vermos isso. Porque as pessoas, isso significa que as crianças que, ao menos se exercitam, né? E buscam essas práticas, né? Brincadeiras, né? Exercitar os seus corpos, né? Jogam algum outro tipo de jogo que é mais físico, por exemplo, xadrez, dama, que exercitam o intelecto da pessoa, da criança. Isso nos leva também a recordar como sair, né, desse vício de tanto estar nas redes sociais a todo momento, né, rolando vídeos ou jogando por longas horas, que você poderia estar aproveitando para fazer tantas coisas, né, estudar, cuidar da casa, conviver com outras pessoas, né, marcar para ir num parque, né, se divertir, né, buscar o prazer em coisas que de fato são benéficas para nós, né, é um exemplo de como nós podemos sair, né, desse vício, inclusive do vício da pornografia. Às vezes a pessoa ela entra em abstinência do vício da pornografia por estar muito vaga, né? Tirou a pornografia, ela quer tirar a pornografia da vida dela, ela tira e ela fica, tá, e agora o que eu faço? Né? Por isso que é Não consegue viver de outro jeito, né? Já se acostumou. Isso, é o costume, né? Que era a questão do costume, né? A pessoa fica tanto tempo fazendo a mesma coisa repetidamente, que ela não consegue achar prazer mais em outras coisas e não sabe o que faz a partir dali, né? Então é um bom exemplo para buscarmos, né? Procurar praticar um exercício físico, né? A pessoa quando ela fica mais em casa, por exemplo, e ela acaba querendo sair desse vício da pornografia, ela entra em abstinência, querendo soltar essa energia que acaba ficando presa nela, né? Ela pode buscar isso, por exemplo, fazendo uma corrida, né? Andando, buscando a caminhada, andando de bicicleta. Há tantas atividades que nós podemos fazer hoje em dia que nós podemos buscar como uma forma da gente sair, né, dessa realidade. Sair da acomodação, né? Quando você ia falando de coisas do passado, a gente pode abrir aqui até um parêntese para falar sobre os nossos adultos, né? Porque, por exemplo, antes a gente tinha a tranquilidade de esperar as coisas, digamos assim. Era uma novela, você tinha que se preparar para assistir aquele episódio naquele dia e no outro dia você ia assistir o próximo episódio. Agora não, você maratona as séries aí e às vezes você passa o dia inteiro, 12, 18 horas em frente à televisão. Então, assim, quando a gente vai falando de vícios, realmente a gente precisa ter muito cuidado. Porque às vezes o meu vício é diferente do seu, mas o caminho para entrar no vício é o mesmo. É banalização da vida. Eu não acho mais importante me relacionar com o outro. Eu não acho mais importante bater papo. Eu não acho mais importante nada disso. Então, como tudo isso para mim não faz mais sentido, eu não quero perder mais meu tempo com as pessoas. Eu prefiro ficar com o que é tecnológico. Aí eu pergunto, Caio, qual a mensagem que a nossa igreja, qual a mensagem que você traz para quem hoje está preso em algum tipo de vício e de uma forma muito específica? Hoje a gente falou muito da questão pornográfica e busca uma vida de santidade. Olha, a mensagem é que a pessoa tem que lutar, né? Você sempre vai lutar contra as coisas que o inimigo vai trazer para você. E aquela pessoa que está no vício da pornografia, ela tem que lutar contra isso e preencher a vida dela de uma outra maneira. E tentar achar alguma coisa que faz com que ela volte a sentir o prazer. Né? Como o Jean falou, praticar atividades físicas, até mesmo uma coisa que eu faço, que eu realmente não gosto, quem me conhece sabe que realmente eu não gosto de treinar na academia, uma coisa que não me dá, tipo, não vai, né? Eu tô ali porque eu preciso, porque é uma forma que eu achei de liberar todo o meu estresse, toda a minha ansiedade. Então, às vezes, a própria academia nos traz
uma liberação mais forte, porque você precisa pegar peso, precisa treinar pesado, aquela coisa toda. Então, por mais que você não sinta tanto prazer em fazer aquilo, mas aquilo vai te ajudar a se distrair. A se libertar de outros vícios. Exatamente. Então, é você fugir a todo momento da tentação, né? Não vai ser fácil, Uhum. mas também não estou falando que você sempre vai fugir. Quando você cair, você tem que reconhecer que você caiu, que você fez algo errado, buscar o sacramento da reconciliação e voltar a continuar tentando a se permanecer na presença de Deus. Jean, já estamos aqui nesse caminho de finalizar. O Caio deixa a mensagem dele, né, para libertar, né, tentar lutar contra o vício. Qual a mensagem que você deixa, né, para quem está nos escutando agora, né, pai, mãe, irmãos, filhos, enfim, para quem vai ver esse programa em um outro momento? Bem, o que eu posso dizer é buscar Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, ele é o nosso modelo de vida, né? Se todas as pessoas da humanidade, né, do mundo, buscassem viver conforme a Cristo viveu, Cristo que é verdadeiro homem e verdadeiro Deus, né? A sua natureza divina vem para dar uma plenitude de como são as ações humanas, né? Se nós vivêssemos conforme Jesus Cristo viveu, nós não teríamos tanto esse problema, né? Se nós buscássemos a Jesus, né? Mas para as pessoas que estão presas já neste vício, né? E precisam de ajuda para sair, a primeira coisa é ter coragem, né? Assumir que você é viciado, que você consome esse tipo de coisa e que é errado e te prejudica, né? O principal é que te prejudica, né? E reconheça isso e busque ajuda, né? É o essencial que você precisa ter. Ter a vontade de ao menos querer sair dessa situação que você está. Então é isso que eu passo para vocês, né? E ajudem, né? Deem o testemunho, né? Não só conheça Jesus, mas também transborde Jesus a outras pessoas, né? Espalhe aquilo que Jesus espalhou pelos evangelhos e o apóstolo e a Santa Mãe Igreja nos ensinam, né? E também viva conforme a nosso Senhor Jesus Cristo pede e conforme a lei de Deus também nos pede. A palavra, ela é muito forte, né? Quando aqui nós falamos há um pouco no meio do programa, né? Mas eu quero ler aqui especificamente para a gente concluir o versículo 12, que diz: portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. Acertai os passos dos vossos pés, para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidai para que ninguém abandone a graça de Deus e que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vós. Então, que nós possamos ter cuidado. Orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Para que nós possamos criar raízes naquilo que é eterno, naquilo que vale a pena. Nós hoje buscamos falar um pouco sobre a realidade da castidade, mas tratar o que a gente tem visto de uma forma muito mais destrutiva nas redes sociais, que é essa realidade pornográfica. Seja ela numa música, seja ela num vídeo, seja ela em imagens, né, que vai nos fazendo consumir tudo isso e muitas vezes achar que é normal. Porque o que o mundo tem pregado é que tudo isso é normal. E se você não aceita tudo isso, você está ultrapassado, você é cafona. Então, nós precisamos vigiar, porque a moral, a ética e conceitos que nós trazemos dentro da nossa fé, da nossa religião, precisa ser verdadeiramente alicerçados. Para que, alicerçados na palavra, alicerçados em Deus, alicerçados no que não passa, nós possamos ser verdadeiramente felizes. Presta atenção só num detalhe essencial. O vício, ele quer nos roubar a liberdade e nos oferecer a falsa felicidade. Só que quando nós estamos em Deus, nós somos verdadeiramente livres e completamente felizes.
coisas. Então, que nós possamos nos voltar para Deus, trazer o nosso coração para o eterno, fixar os nossos pés, ter raízes firmes naquilo que a igreja nos ensina, trazer valores concretos para a nossa casa, um valor tão pequeno, mas tão profundo que foi perdido dentro das nossas famílias. Fazer refeições juntas. Jesus Cristo passou vários momentos com os seus discípulos em volta da mesa. Porque ali há diálogo, ali cresce o respeito, ali a gente conhece melhor um ao outro. Por isso, hoje, esses pequenos momentos mais profundos das nossas casas estão sendo perdidos. E quando nós sentamos ao redor da mesa, estamos com isso na mão. Precisamos nos libertar do que nos rouba a graça. Precisamos nos libertar do que nos tira da nossa mais profunda identidade de filhos amados de Deus. Independente da religião, independente de qualquer coisa, nós somos filhos amados de Deus. Nós somos escolhidos por Deus, nós trazemos uma missão nesta terra. E o inimigo, ela quer roubar esta missão de nós. Temos vários meios de usar as redes sociais ao nosso favor. Mas muitas vezes nós escolhemos alguns atalhos. E esses atalhos têm nos roubado desta graça. Que Deus nos dê toda a sabedoria. Nós começamos o programa clamando o Espírito Santo através da oração e pedindo sabedoria para tratar sobre esse tema nesta tarde. Nós esperamos que tenhamos ajudado a você que está aí do outro lado da telinha. Esperamos que você possa compartilhar com outro jovem, com outro pai, com outra mãe. E que esta tarde tenha sido favorável. Porque quando nós estamos em Deus, nós temos uma vida muito mais benéfica. Nós conseguimos realmente ser sal e luz na vida do outro. Eu agradeço muito ao Caio, né, que se abriu para estar nessa tarde aqui conosco, a falar, né, a lutar contra toda a ansiedade. Ao Jean também, que teve essa abertura, né, de disponibilizar esse tempo para estar aqui no Caminhos com Esther. E tenho certeza que foi muito benéfico para quem está assistindo agora ao vivo conosco e também aqueles que vão poder ter a oportunidade de assistir em outro momento. Então eu peço que você possa compartilhar mais uma vez esse momento de oração. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Peço desculpa por não ter conseguido ler todas as mensagens, mas nós agradecemos a participação e esperamos vocês a cada semana aqui conosco no Caminhos com Esther. Vocês querem falar mais alguma coisa, se despedir? Jean? Eu agradeço a Vânia pelo convite, né, de estar vindo aqui, a toda a organização que aqui é prestada. Né? Espero que tenha sido muito frutuoso para cada um que assistiu e que for assistir. Né? Queria dar boa tarde a todos, né? Uma boa semana, um bom final de semana. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Quero agradecer também a Vânia por ter nos convidado. É um convite muito frutuoso, né? Então, quero agradecer a ela, que esse programa seja bem frutuoso, que essa mensagem que nós passamos sobre o vício da pornografia chegue a todos que precisam, que vocês compartilhem, né, o máximo esse programa para que eles possam assistir, né, e também vocês sejam um meio de apoio para essa pessoa que precisa, que busque mais a Deus, que Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigada mais uma vez a vocês estarem aqui nessa tarde conosco. O Caminhos com Esther está sempre de portas abertas. Se quiserem falar de outros temas, a gente pode combinar. Vocês voltam aqui quantas vezes quiserem, porque esse espaço é nosso, esse espaço é da igreja. Muito obrigada a você que estava aqui conosco durante essa tarde, é você que vai acompanhar o Caminhos com Esther em um outro momento. Venha sempre caminhar conosco. Caminhos com Esther, porque quando nós caminhamos juntos, nós somos muito mais fortes. Uma boa tarde e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.